Todo mundo pode falar desse assunto dentro do contexto que você estiver convivendo. A gente vai abordar mais especificamente na questão do ambiente de trabalho. A nossa proposta aqui, ela é sempre uma proposta bem assim superficial, nós não vamos aprofundar no assunto. A nossa ideia é fazer com que vocês tenham algumas ferramentas que possam usar para fazer com que essa questão das relações interpessoais sejam cada vez melhores no nosso ambiente. No caso aqui do Itamaraty, a gente sabe disso, a nossa experiência de CEPADES, e esse é um evento em parceria com a CEPADES. Alguém aqui não sabe o que é CEPADES? É a nossa Comissão em Limites de Prevenção, CEPADES, Prevenção e Combate ao Assédio Sexual, Moral e Discriminação. CEPADES, tá bem? Então, a iniciativa da CEPADES, ela também está participando, está presente aqui nesse evento, junto com o SAMS, ela visa trazer um ambiente de trabalho mais saudável. E esse ambiente de trabalho saudável, ele vai começar comigo tentando ser saudável. Então, o que a gente quer aqui? Apresentar algumas ferramentas para que você se considere uma pessoa saudável nos seus relacionamentos laborais. Vamos lá. Então, a gente vai falar disso aqui ao longo da palestra. Nossa palestra vai durar em torno de 55, 59 minutos, tá bem? Não vai chegar a uma hora, tá bom? E no final, fiquem à vontade, porque se quiserem interromper para fazer alguma pergunta, para a gente tornar a coisa mais dinâmica, tá bem? Algumas definições aqui de relações interpessoais. Eu tenho uma definição bem básica aqui, que é a primeira ali. É a maneira pela qual as pessoas se relacionam. Isso se chama convivência. Então, interpessoal entre pessoas, como elas se amam, como elas se odeiam, como elas competem, como elas brincam, como elas trocam favores, ajudam e lideram. Então, uma coisa que eu achei interessante colocar aqui foi brincar, porque esse contexto de brincar, muitas vezes, ele pode ser mal interpretado, né? E a gente vai ver lá na frente a questão de conflitos. Então, quando eu estou me relacionando interpessoal, entre pessoas, eu preciso ter muito cuidado com os códigos, com as formas de colocar a palavra, etc. Porque muitas vezes aquilo que para mim é uma brincadeira, para o colega que recebeu a mensagem, pode ser uma ofensa. Então, isso tem a ver com a questão de convivência, tá bem? Aí eu coloquei aqui comportamentos verbais e não verbais que facilitam ou dificultam, são palavras, até temas, expressões regionais podem também ser mal interpretadas, porque veja bem, gente, quando eu estou falando de relação interpessoal, qual é o meu objetivo? É evitar conflitos pessoais, né? E a gente que trabalha aqui também no exterior, com embaixadas, com repartições diplomáticas, consulados, a gente sabe que nesse ambiente, eu acho que quase todo mundo aqui já teve essa experiência, é muito difícil evitar esses conflitos, porque o ambiente é menor, as fugas são menores, a gente tem menos lugares para ir, a convivência acaba extrapolando o horário de expediente e isso tudo gera mais potencial para conflitos. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado com os comportamentos verbais, comunicação, cooperação e entender, que é uma palavra que eu já vou adiantando aqui no primeiro slide, que o outro é a minha referência para o que eu quero ser, né? Então, é sempre isso. Isso aqui, já vou adiantar uma palavra que não está escrita aqui, mas a gente vai ouvir muitas vezes nesses próximos 50 minutos. Empatia. O outro é a minha referência. Eu tenho sempre que tomar como referência do que eu vou falar, do que eu vou ouvir e do modo como eu vou dizer, o outro, não sou eu. Para isso, é preciso que eu me conheça. Vamos lá aqui para o próximo. Uma coisa importante que é para dizer é isso aqui, ó. No ambiente de trabalho, nós passamos 8 horas por dia. Se você for fazer essa conta... Eu estou tirando a hora de almoço, que você vai para casa almoçar com o maridão. Então, 8 horas. Vou ficar nas 8. Né? É um terço, gente. Um terço da nossa vida útil, porque o resto a gente passa dormindo, é muito tempo, né? E o interessante desse período aqui é que a gente não passa com quem a gente ama. A gente passa com quem a gente trabalha, que não necessariamente é quem a gente ama. Por isso que é importante a gente criar um ambiente favorável dentro do trabalho, né? Então, oi, Eliane, tudo bem? Uma das coisas interessantes de trazer aqui é esse aspecto aqui dos atritos. Por que eu estou falando de relações interpessoais? Porque eu estou querendo evitar atritos. O que gera atritos? O estresse. Porque o indivíduo está estressado com o trabalho, está estressado com o chefe, está estressado com os problemas
com a catraca, com os problemas que ele trouxe da família, que não tem nada a ver com o trabalho, com o salário baixo, com a catraca, com a gripe, com a série, com o posto que ele vai pedir remoção, com o tempo que está passando e por aí vai, com a previdência. Tudo isso vai gerando um estresse que vai levando o indivíduo e a coletividade aonde? Para um adoecimento, transtornos psíquicos, sofrimento, satisfação e infelicidade, que é uma palavra que todo mundo foge muito, porque acha que é uma coisa meio romântica, meio feminino, né? Boys don't cry. E, na verdade, é isso aqui que é o nosso objetivo. Nós estamos em busca da felicidade, fugindo de depressão, de sofrimento, de dor e etc. Tá bem? A nossa busca, então, é isso. É, no caso do trabalho, do ambiente de trabalho, por um ambiente saudável e produtivo, apesar de que das diferenças de cultura, de religião, de sexo, de gênero, né, que agora é mais na moda falar, as diferenças sociais, até de forma de falar. Nós aqui convivemos com um ambiente muito escalonado, eu não gosto da palavra hierarquizada. Então você tem pessoas com altíssimo nível de mestrado, graduação e tem colegas, ninguém tem séries, e tem colegas que praticamente terminaram o 2º grau e estão aí. Nós temos essa interação aqui dentro, nesse ambiente, nesse microambiente do Itamaraty, que é uma simbologia um pouco que acontece no Brasil. É possível ter um ambiente saudável e produtivo com todas essas diferenças? O que vocês acham? É possível. Não é fácil, mas é possível, tá bem? Então, é aquelas ferramentas que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? A nossa meta, então, para ter esse ambiente favorável de saúde, né, sem adoecimento, é ouvir melhor, informar melhor, falar melhor, conversar melhor e até na hora de brigar, né, brigar com classe. Até para brigar a gente tem que ter classe, sem baixaria, Yara. Deixa isso aí, né, lá para fora. Então, isso tudo é importante, é a nossa meta, né? Isso vem como? Aí eu tenho aqui uma espécie de passo a passo. Eu preciso me conhecer e perceber que eu quero mudar. E só a partir daí eu me transformo, me modifico e preciso me policiar. É quase um equipamento, um procedimento de reabilitação. Se eu resolvo mudar, abandonar a minha droga, entre aspas, pode ser um mau humor, pode ser uma irritação, pode ser uma prepotência, pode ser uma vaidade, pode ser a timidez também. E quero abandonar isso, tudo bem, esse é um passo. Mas eu preciso me policiar, porque isso não sai da noite para o dia. Como dizem lá os alcoólicos anônimos, né? Um dia de cada vez, tá bem? É um processo isso aqui. E aqui a gente tem a razão para pensar nisso. A não ser que você trabalhe num zoológico, você vai se relacionar com gente. E é por isso que é preciso aprender a me relacionar com gente. Porque essa relação aqui de virtual e pessoal, ela está comprometendo muito os nossos relacionamentos. Tem muita gente que acha e prefere, principalmente os mais novos, que é melhor se relacionar num virtual, num quadradinho do smartphone, do que no cara a cara. E é preciso mudar isso. E nós que estamos numa faixa mais, digamos assim, experiente, né? A gente vem da época do skate, do patim, da boneca. Essa idade nossa sabe como é interessante brincar na rua, etc, etc. Esse mundo corporativo é outro também equívoco que a gente tem aqui, uma verdade que não é verdadeira, de que nós estamos mais seguros com relação a essa questão do ambiente de trabalho saudável, porque somos servidores públicos, temos estabilidade. Não é verdade. Pelo contrário, muitas vezes, porque nós estamos com essa estabilidade, digamos assim, no trabalho, a gente acaba criando uma instabilidade de saúde laboral, porque a gente não tem nossas metas profissionais atingidas, alcançadas, e isso gera muita frustração. Quem se relaciona bem consegue trabalhar melhor, liderar, colabora melhor e conquista redes. E aqui a gente está vendo aqui, ó, por que é mais difícil os relacionamentos no trabalho ao contrário do que acontece em casa. Porque aqui nós não escolhemos nossos colegas, nem os nossos chefes, nem aqueles que batem no balcão do setor consular procurando ajuda. A gente, cada dia que acorda é uma novidade. E as pessoas, elas não são um dado, né? Elas variam. Hoje eu estou de bom humor, amanhã eu estou de mau humor. E também porque, apesar de toda essa diferença de pessoas que formam o conjunto de uma divisão, ou de um setor, ou de um departamento, a engrenagem tem que funcionar bem. A gente tem que aceitar as diferenças, saber o que eu sou naquele universo ali e fazer com que tudo funcione bem. Porque no final do dia,
temos que dar o resultado. Temos que autenticar documentos, temos que proceder às minutas e temos que fazer com que o trabalho funcione, né? Aqui, eu estou colocando aqui a questão de expressões perigosas que a gente ouve muito, né? Olha aqui ela aqui, ó. Eu nasci assim, eu não vou mudar, né? Expressão que a gente ouve muito aí. Olha, não mexe comigo que eu chuto balde. Eu não gosto de pessoas. Então, você tem que fazer um concurso para um zoológico. Porque você está aqui, tem que trabalhar com pessoa. Não, me coloca numa sala para trabalhar com papel. Não adianta. Porque se a porta bater, o papel não vai abrir a porta para você. Você tem que se relacionar com pessoas. Já ouviram isso? Não quero trabalhar com pessoas. Só tem gente chata no meu setor. E você é a primeira. Porque não consegue perceber que se eu modificar minha postura, isso aqui pode se modificar também. Não é que as pessoas sejam chatas. Se olha no espelho, talvez eu é que seja o chato da história. Tem um pavio curto, né? Essa aqui é boa também, é conhecida. Tem 100 curtidas. Não trabalho pessoa, não tenho paciência para iniciantes. Essa frase ficou famosa aí com uma atriz falando. Nasci assim. E aquela velha frase, né? Quanto mais conheço os homens, mais eu gosto dos animais, né? É possível mudar isso? Sim. É preciso mudar isso? Sim. Mas para mudar, eu tenho que ter uma coisa chamada motivação. Para isso, eu tenho que perguntar aqui, ó, você está feliz no trabalho? É a velha palavra tabu que ninguém gosta de usar porque acha que é boba. Você é feliz no trabalho? Se a sua resposta for sim, vamos lá. Essa aqui não está feliz. Se a sua resposta for sim, aí você tem que perguntar, você quer mudar isso? Você quer melhorar isso? Se a sua resposta for não, a mesma pergunta. Você quer mudar isso? Você quer melhorar isso? Partindo da premissa de que eu quero mudar e eu quero melhorar, porque eu quero ser mais feliz ou feliz, a gente começa a pensar aqui nas motivações. Então, vamos lá. Esquece aqui as questões fora do trabalho, senão a gente vai ficar 5 horas aqui, até meia-noite falando, hein? Porque aqui tem que estar falando de igreja, de liberdade, grupos sociais, blá, blá, blá. Vamos focar aqui. As minhas necessidades e o que gera satisfação no meu trabalho. Só para a gente ver se a gente é feliz ou não. As necessidades fisiológicas. O seu horário de trabalho está legal? Não precisa responder. Guarda para você. Você tem intervalo de descanso? A tua mesa está boa? A tua cadeira é ergonômica? Você já resolveu tudo isso aí? Está machucando a sua coluna? As questões de necessidade de segurança. O teu trabalho é seguro? Sim, mais ou menos, né? Nós temos uma estabilidade. A remuneração e benefício te dá uma segurança? Mais ou menos. Permanência no emprego? É a tal da estabilidade também. As sociais, que é o que tem mais a ver com relações interpessoais. Eu tenho um amigo, igual Roberto Carlos, 1 milhão de amigos. Como é que está o teu nível de amizade com os colegas? A tua interação com clientes, no caso aqui, com as pessoas que batem na porta do consular. E o teu chefe? Não precisa responder. Nada. Na questão da necessidade de estima, como é que está aí o teu reconhecimento no trabalho? Você tem uma responsabilidade que te satisfaz? Você tem orgulho pelo que você faz? Você tem alcançado as promoções que você almeja ou que você pensou que teria no início da sua carreira? Na questão da autorrealização, que é um pouco mais que autoestima, como é que está o teu trabalho? Ele é desafiante? Você tem a diversidade e autonomia para definir as tuas diretrizes? Você participa das decisões? Como é que é o teu crescimento pessoal? Então, essas perguntas aí você vai fazer para si mesmo, na tal da conversa interior, e você vai chegar à conclusão de que você, em princípio, a não ser que você seja assim, uma monja ou um monge, você ainda não é feliz plenamente e você pode sim melhorar esse teu nível de felicidade no trabalho. Considerando isso, aqui a gente rapidamente está falando de motivadores positivos, que é mais ou menos o que a gente repetiu lá. O que eu quero alcançar? Espírito de equipe, um tratamento respeitoso, um bom ambiente, fazer o que eu gosto, condições de segurança, oportunidade de crescimento. E tem fatores negativos que me motivam também a mudar, que é o quê? Desorganização no setor ou na divisão. Fala. No quadro anterior, você deixou de falar do período das pessoas fora dele. Foi. Por que você deixou? Isso é importante, porque quem não tem vida nem aqui nem lá, está bem enrolado. Fica mais estressado. Mas é que a gente está focando na questão do ambiente de trabalho, porque senão a gente tem que falar de mais coisas. Olha só, nós estamos falando aqui de questão de estima de família, de amigos, de comunidade, de grupos sociais, ausência de poluição, olha só, religião. Então, a gente não pode ir nessa seara. Vamos deixar aí para depois, tá, Renato? Aqui, então, ó,
Fatores negativos que me motivam a mudar o ambiente de trabalho. É igual a pedra na lagoa, hein, gente? Quando eu falo de mudar o ambiente de trabalho, eu estou começando por mim, né? Falta de direção e controle, desorganização, falta de união e coleguismo, desconfiança, protecionismo. Isso aqui lembra muito o nosso ambiente, né? Discriminação, uma liderança centralizada ou, ao contrário, individualizada, uma liderança insegura e instável, não valorização, reconhecimento. Juro que não copiei da Diplopédia. Mas é porque é quase que universal isso aqui. Normalmente as pessoas que estão infelizes no trabalho, elas estão se encaixando em alguma coisa aqui. Partindo do princípio que eu estou motivado para mudar e que eu quero mudar, aí eu tenho aqui 2 conceitos iniciais antes de te mostrar as ferramentas. O relacionamento intrapessoal e o relacionamento interpessoal. Vocês fazem ideia qual a diferença? Vamos lá. Bem basicão, né, gente? O intrapessoal é comigo mesmo, né? É o que eu quero modificar em mim, a minha capacidade, relacionamento comigo mesmo. É a minha capacidade de conhecer a mim mesmo. Mas atenção, não é igual concreto, é igual areia. O que significa isso? A história da Gabriela. Eu nasci assim, mas eu quero me mudar, eu quero ser mais simples, eu quero ser menos prepotente, eu quero ser... Não é você não, tá, Gabriela? Eu quero ser menos arrogante, eu quero ser menos tímido, ou então o contrário, eu quero ser mais corajoso, quero ter mais iniciativa. É a questão de mover os meus limites. E como é que a gente tem um nome para isso aqui? Como é que chama? Alguém arrisca aí? Relacionamento interpessoal. Conhecer a mim mesmo é o quê? Autoconhecimento. E aqui a gente tem um relacionamento interpessoal, que é comigo, entre os outros e eu. Então, aqui o que eu tenho? Uma competência para administrar relacionamento e criar redes, né? O amigo do amigo, o amigo do amigo, redes sinceras, né? Não é apenas simpatia do bom dia, boa tarde, mas sinceras, né? Com empatia. Então, aqui eu tenho que criar um ponto comum com essas pessoas, criar uma afinidade com essas pessoas. Nós que ficamos 20, 30 anos no mesmo ministério, a gente tem essa capacidade disso, né? E já adiantando um ponto lá dos conflitos, assim como nós temos amigos de 20, 30 anos, é impressionante como tem colegas que estão brigados há 20, 30 anos. Então, são conflitos, vocês sabem disso, que duram e as pessoas não souberam resolver. A gente vai falar um pouco sobre gestão de conflitos. E habilidade de comunicação e empatia, né? Que olha de novo a palavra empatia aí. A capacidade de conhecer o próximo, de perceber o limite do próximo e saber interagir com ele. A interrogação aqui é autoconhecimento, e aqui é o quê? Interpessoal. Empatia. Tá bem, gente? Então, vamos lá. No relacionamento interpessoal, já falando um pouco de comunicação, eu tenho, conhecendo a mim mesmo, o intrapessoal e o interpessoal, eu tenho uma espécie de interação que eu coloquei aqui, um mal necessário, porque é a história do zoológico. Se eu não estiver cuidando dos elefantes, eu estou tratando com pessoas. Nesse caso, eu preciso sim me interagir com essas pessoas, tá certo? Qual a minha meta? Então, olha aqui. Vou chamar aqui alguém. Vem cá. Pode ser você, Humberto. Vem cá. Olha só. Humberto vai me contar que feliz da vida que recebeu, vem cá, fica aqui, que recebeu uma promoção e que está indo... Vai para o Washington. Washington, vamos lá, uma remoção para o Washington, vai lá, fica aqui. Nossa, fui removido para um posto Washington, menino. Washington, você está feliz? Estou muito feliz. Eu não sei não, hein, Humberto, esse posto é meio complicado, o chefe é esquisito... Eu não sei, eu acho que você não vai ser feliz. É 6 meses de neve durante o ano. Olha, eu acho que você... Mas falaram tão bem no posto, todo mundo que tá lá gosta. Não sei não, hein? A fulana tá lá. Muito fofoqueira, sabe? Eu acho que você não vai se dar bem. Cuidado. O que eu tô sendo aí? Fica aí. Antipático. Posto. Peraí. Sentimentos negativos. Eu tô afastando... Estou me afastando dele. Olha aqui, Upatia, gente, ele vem de patos. É a mesma palavra que gera patologia, entendeu? Está relacionado com doença, com aquilo que afeta o corpo e a alma. O antipatia, quer dizer, eu estou me afastando do corpo e da alma dele com esses sentimentos. Isso vai gerar uma frustração, tá, Diano Humberto? Ele vai sair daqui e vai pedir para tornar insubsistente. Né? Percebem que não é antipatia? Não, eu estou sendo antipático. Né? Agora vai lá, fala a mesma coisa, não muda o posto, não. Menino, saiu a portaria, vou embora para Washington. Que bom, parabéns. Eu sempre quis ir para Washington, né? Pelo menos é um posto legal, é posto A, e daqui a pouco você vai escolher um posto C.
E aí, como é que vai? Tem sempre um veneninho, né? Não, fica bom. A RF não é legal lá, você não vai ter os 10 dias, mas é um posto legal. Você está percebendo? No fundo, eu não fui antipático, eu até dou um abraçozinho, né, com lágrimas de crocodilo, mas eu estou sendo superficial. Né? Eu fiz o contato de corpo e alma, simpatia, entendeu? Mas eu não me aprofundei, não me enraizei na dor ou na alegria do colega. Né? Você está percebendo? Então, e olha, essas frases sempre que vêm com pelo menos. Pelo menos, né, você vai ter uma RF boa lá. Pelo menos, né, o teu chefe não é o fulano. A pessoa está sempre deixando assim, que nem você falou aí, um veneninho no ar. Né? É essa a minha meta na comunicação? E olha a empatia, fala aí. Você viu o boletim? Tô indo para Washington. Meu querido. Fico feliz por você. Eu não tenho nem palavras para dizer. Estou muito feliz por você. Viu? Obrigado. Vai me visitar. Eu vou sim, tá? Fico feliz por você, pela sua família. Espero que seja tudo bem por lá. Você conhece, né? Não conheço, mas sei que vai ser legal. Tá bom? Tá bom. Tá, pode ir para o seu lugar. Ó, a empatia, ela tem a ver com eu me projetar no outro. Isso serve também para coisa ruim também. Fulano, acabei de receber a notícia que o meu irmão quebrou o braço. Ai, meu filho, eu não sei o que dizer com você, mas eu só posso dizer que eu estou ao teu lado. Se você precisar de mim, eu estou aqui. A empatia é isso, você se coloca no lugar do outro, né? Você está junto com o outro, você se projeta no outro. Na dor é mais importante do que na alegria. Porque na dor, ninguém está esperando. Eu acabei de perder um bebê. Pelo menos, né? Você não vai ter que pagar a faculdade da criança. Não é isso que uma pessoa em dor precisa ouvir. Ela não quer uma pessoa simpática. Acabei de perder meu emprego. Pelo menos você não vai ter que aguentar o seu chefe chato. Não. A pessoa que está em dor, ela precisa da empatia, mais do que a pessoa que está feliz e alegre, porque ela está sofrendo. E na hora que você se coloca no lugar do outro, ela percebe isso, porque você teve um encontro de corpo e alma e há aí uma união. E aí começa a modificação do ambiente de trabalho, tá certo, gente? Então, a nossa meta aqui é isso, é buscar a empatia sempre nas relações. Aqui vou passar rapidinho, senão a gente não chega lá. São 3, aqui já é falando de ferramentas. Começando de trás para frente, eu tenho, falando de comportamento, que tem a ver com comunicação também, mas a verbal e a escrita e a corporal. 3 tipos de comportamento. O comportamento extremo, o agressivo, é esse aqui. Tudo para mim. A minha maneira, ou nada, que nem diz o Gypsy King, né? A minha maneira. Se não for assim, não serve. Então, isso a gente vê muito, né? A gente já viram aquela pessoa que pega a parte e sai da sala? Já viram isso? Sim. Pois é, não quero participar disso aqui porque vocês não entenderam, sabe? Não me entenderam. E sai, né? Dando rabisaca. Então, é o comportamento agressivo. O outro oposto é o contrário. É tudo para o outro. Eu sou o coitadinho, estou lá no cantinho, entendeu? A minha opinião... Não... Vocês conhecem alguém assim? Tem, gente. Está cheio de gente assim. Sabe por que a gente não nota essas pessoas? Porque elas querem ser invisíveis. E essas aqui são as mais graves. Porque elas se escondem... São as mais potencialmente doentes. Porque elas se escondem atrás de uma dor, de uma timidez, de uma perda das quais ainda não conseguiram se recuperar. Essa, minha opinião, não é importante. Olha, tem a ver o quê? Com baixa estima, né? Tudo para o outro. O que vocês fizerem está bom. Né? É aquela pessoa que está sempre caladinha na divisão e que às vezes tem muito ali a dizer, mas não diz. Qual é o meio termo disso aí? É o contrário, o comportamento assertivo. Olha que interessante, porque ser assertivo é bom? É, mas pode ser ruim também, como disse ali a doutora Yara. Pode ser ruim. O que faz da assertividade algo bom ou ruim não é a assertividade propriamente dita, mas o conteúdo dela. Veja só, se eu digo assim, igual o Jack falou para Rose, se você pular, eu pulo. Lembram disso? Vai dizer que ninguém viu. Não? Lembra não, Juliana? Vai dizer que você não viu. Se você pular, eu pulo. Olha, gente, que coisa forte isso aí. Não é? Isso aqui, gente, é assertividade. Ele não está dizendo, você quer que eu pule com você? Ele está afirmando, ele está sendo assertivo. Se você pular, eu pulo. Tá certo? Nesse sentido, quando a frase é de encorajamento, de positividade,
O comportamento assertivo é muito bem-vindo, é esse que a gente está buscando, a gente está perseguindo. Mas a assertividade também pode ser muito agressiva, ela pode ser muito dolorosa. E a gente sabe disso, né? Que aí... Vamos resolver. Vamos solucionar. Conta comigo. Olha a empatia aí. Segura na mão. Fica comigo, eu estou com você. Isso não vai acontecer de novo, entendeu? Esse tipo de assertividade é muito bem-vinda, porque tem a ver com honestidade, confiança recíproca, responsabilidade, positividade, sinceridade, que é algo que está muito em falta, a gente precisa alimentar muito isso, né? O cara a cara e por aí vai. Controle da situação. Fique tranquila, eu vou com você lá no SAMS. E a gente vai tomar essa vacina. Olha aí, Daniela. Então, e cuidado, porque o contrário, olha... A minha vida é minha responsabilidade. Essa frase pode ser ofensiva, hein? Tá? Tens o direito de... tira esse copo da minha mesa. Eu não gosto que ninguém sente na minha cadeira. Olha só. São frases, são expressões que a gente ouve rotineiramente. Não? Fulana, você, por favor, não senta aqui. Você, por favor, não coloque o seu casaco aqui, que eu estou usando esse cabide. E por aí vai. São frases que são, sim, assertivas, mas são, sim, agressivas. Você percebe? Então, não é a assertividade que é ruim. Nós estamos, sim, buscando, perseguindo a assertividade, mas com carinho e com empatia e com emoção, né? E aqui vem a outra ferramenta para apresentar para vocês. Isso tudo aqui, gente, vai ter a fonte lá no final, que eu tirei de um site, mas são, como é que você fala? Teorias que são aplicadas pela psicologia. Fala, Yara. Falta uma palavra aí, respeito. O que está faltando muito é o respeito com o outro. Sim. Sim, o respeito ele tá aí. A gente apareceu uma vez, vai aparecer no final. Agora, aqui na questão dos pilares, a gente fala um pouco disso também, porque esses 5 pilares do relacionamento no trabalho, interpessoal no trabalho, ele começa com algumas coisas que a gente já viu. O autoconhecimento, isso tudo visando o quê? A um ambiente saudável. A empatia, que a gente já está falando dela desde o início. A assertividade, cordialidade e ética. Olha a cordialidade aqui, a educação, né, gente? Aquele gesto simples de pegar, sabe, o óculos que caiu, sabe? Aquele gesto simples de você limpar a água que o fulano derramou. São pequenos gestos no dia a dia que vão fazer com que se crie uma empatia no ambiente de trabalho. Onde é que eu vou fazer isso? Lá na sala do ministro de Estado? Aonde? Na sala onde eu convivo com os meus colegas, tá certo? Por isso que eu trago rapadura para vocês. Trazer um pouquinho de doce para as pessoas é cordialidade. Isso aqui está lá no nosso manual, na nossa lei, só que está com outro nome. Chama-se urbanidade. Tratar com urbanidade. O bolinho de sexta-feira, né? Isso também é muito importante e é um pilar de relacionamento interpessoal. E, por último, a ética. A ética, entra aí o respeito que você está falando, entra aí a dignidade, a forma como você trata o colega diante dele, e aí é que está a história da ética, e longe dele, né? Porque todos nós aqui temos uma vida pessoal que não necessariamente diz respeito aos colegas de trabalho. E, eventualmente, escapa um detalhe, ouvi dizer que ele casou pela 3ª vez. Isso não nos interessa, isso não é assunto de divisão, gente. Isso adoece o ambiente. Ó, a ética vem por aí, tá certo? Uma palavrinha que o filtro, né? Se meu filtro falasse, né? Conversa ao pé do filtro. Aquelas conversas são terríveis. Então, é uma espécie de autopoliciamento. Eu vou policiar quem? A mim mesmo. Isso aqui tudo é para mim. Não é para ensinar para ninguém. Fulana, você não está sendo assertiva. Fulana, você não está sendo cooperativa. Não, é para mim. Eu quero modificar a mim, tá certo? São os 5 pilares, que depois vocês podem ver com mais calma isso aqui e amplificar esse tema aqui. Tem mais coisas sobre isso no YouTube. E aqui são as forças que impulsionam, algumas delas a gente já falou, para um relacionamento melhor. Impulsiona o quê? Para eu ter um relacionamento melhor. Empatia, motivação, iniciativa, competência, apoio, autoestima, tudo isso aqui, ele me faz querer me relacionar bem no trabalho, né? Me faz me sentir melhor no trabalho. E o contrário, as forças que inibem esses relacionamentos interpessoais, a vaidade. Se alguém é muito vaidoso, eu me afasto. Se eu sou muito vaidoso, as pessoas se afastam de mim. A apatia, está dentro daquelas 3 palavras lá, simpatia, antipatia e a empatia, tem também a apatia, que é o nada, é o zero à esquerda. É o Humberto me dizer, vou ir para o Washington, eu falar, tá bom, você sabe que horas fecha o garajão?
A apatia é isso. É o não ter zero de ligação com o colega. Timidez, manipulação, olha aqui. Baixa estima e esse F aqui, gente. Botei só para lembrar. Não, esse F aqui, pelo amor de Deus, esse F aqui é de fofoca. Tá bem? São forças que inibem as relações interpessoais. Aqui nós vamos falar então em 3 slides sobre comunicação. A comunicação é outra ferramenta muito importante. A gente já falou alguma coisa aí nas questões da empatia, da simpatia, etc. E aqui eu queria colocar um pouquinho do que é essa comunicação. Expressar corretamente. Uma coisa que eu queria ver aqui é isso aqui, ó. Não é só falar, mas é falar e fazer com que a mensagem, né? Tem um receptor, o transmissor, o receptor, e no meio tem uma mensagem. Fazer com que aquela mensagem que saiu de mim chegue lá na Yara, chegue lá na Heloísa, conforme eu queria. Esses equívocos acontecem muito nas mensagens escritas. Sabem por quê, gente? Porque apesar dos emojis, as mensagens escritas, elas são desprovidas de emoção. No caso do e-mail, é muito comum. Às vezes o chefe escreve lá um e-mail falando: fulano, por favor, deixa a sua sala livre quando você sair de férias, porque a Joana vai usar. Aí o cara já faz uma série de ligações na cabeça dele e acha que aquela mensagem está sendo uma espécie de agressão. E ele já dá um reply lá, dizendo: não gostei da sua mensagem, eu acho que o senhor interpretou mal o que eu falei ontem à tarde, porque quando eu disse que não ia comprar o papel A4, eu estava me referindo à questão do ano passado, e a pessoa começa a criar uma série de problemas em cima de uma mensagem que foi mal interpretada. Por isso, gente, antes de apertar o enviar, leia a mensagem como se você estivesse de fora e veja se você está escrevendo o que você realmente quer dizer. Isso no áudio tem um pouco mais de facilidade, porque o áudio traz a emoção da voz. E na mensagem que você quer pensar e dizer o que você está falando, nunca se esqueça disso. Leia 3 vezes, porque quem vai ler não é você. Quem vai ler é outra pessoa, outra cabeça, outra nacionalidade, outra sociedade que está ali, tá bem? Esse é o grande desafio da comunicação. Não é você falar, porque falar a gente fala o que quiser, né? Boca todo mundo tem. É fazer com que o colega entenda o que você quis dizer. E aqui eu tenho uma série de conjuntos, de contextos, de coisas que vão ajudar nisso, no caso da palavra cara a cara. A voz, a expressão facial, a postura. Eu fiz um curso de Libras de 3 meses, desisti porque é muito difícil, mas quero voltar. Eu não sabia. Eu achava que era só A, B, C. Não. Eles usam a cara, vira a cara para lá, vira a cara para cá, o nariz vai lá em cima, o nariz vai embaixo. Por quê? Emoção da cara é que faz com que eles substituam a emoção da voz que eles não têm. Isso aqui é muito importante, então, na comunicação. Tudo isso, até a aparência, o gesto, a postura e por aí vai. É o que o pessoal chama de body language, né? A questão da comunicação não verbal. Se você está falando com alguém e a pessoa está assim, ó, o que você está concluindo? Ou está debochando, ou está doido para te dizer um desaforo, né? Se a pessoa que se coloca numa posição mais empática, de receber, de acolher o que você está dizendo, você tem coragem de continuar. Senão você já começa... Por que você está falando assim comigo? Por que você está olhando assim para mim? E olha só, olha o conflito nascendo aí, brotando, né? Por causa de, às vezes, o cara está assim porque ele está pensando também em outra coisa que não tem nada a ver com aquilo ali. Como é que eu vou decifrar essa esfinge? Sempre me colocando no lugar do outro. Essa semana alguém comentou comigo: demitir o fulano tinha 18 anos, tinha um filho de 1 mês. Aí, como eu estava estudando o assunto durante a semana, eu pensei assim, né? Mas vem cá, será que o patrão que demitiu fulano, ele não fez isso para evitar um mal maior? De talvez demitir 2, de talvez demitir um pai de família de 40 anos, porque aquele de 21 anos teria mais chance de arrumar um emprego? Então, olha como é a história do atirar a primeira pedra aí. É difícil eu entender um ato se eu não fizer toda essa avaliação aí dos componentes que atuaram nesse ato, né? Eu tenho que saber exatamente o que aconteceu. Se eu não souber, eu não tenho direito de opinar, né? Aí aqui eu tenho uma questão de... Uma pergunta que eu coloco aqui. Os ruídos, obstáculos, né? Isso é muito comum nos apps, mas acontece também na mensagem verbal. E aqui, quer saber se a comunicação foi eficiente? Leia a expressão do seu colega, olha no olho dele, vê o que ele está dizendo. Se ele está fazendo aquela cara assim de mandacaru do agreste,
Das duas, uma. Ou ele não entendeu, ou ele está tendo um infarto. Então você tem que ficar bem atento a esse sinal. Veja o brilho no olhar dele. Aqui, vocês estão vendo aí, né? Já mudamos de assunto aqui, hein? Outra ferramenta, inteligência emocional, tá? Inteligência emocional, todo mundo... A gente ouve falar muito nisso, né? É muito simples de definir isso, a gente não vai entrar no aprofundar, mas olha só, os 3 primeiros começam comigo, ó. Autopercepção, autocontrole, automotivação. Estão vendo o que é isso aqui, gente? Vocês estão reconhecendo? Está meio escuro aqui. Nossa, né? Esses cinéfilos já reconhecem, né? Olha só, o navio está afundando e o pessoal continua tocando, né? Isso aconteceu na vida real, hein? Eles tocaram, eles só saíram quando já estava todo mundo lá, né? Isso aqui é inteligência emocional. Por quê? Tem a ver com tudo isso aqui, ó. Uma percepção do que está acontecendo comigo mesmo, autoconhecimento, a história do relacionamento intrapessoal. Eu sei que provavelmente eu vou morrer, mas eu estou me colocando no lugar do outro. Olha que complexo aqui, gente. O navio afundando. Será que eu faria isso? Autocontrole, para acertar as notas e tocar a música ali. A automotivação de saber que eu estou fazendo aquilo não por mim, porque a minha vida provavelmente vai acabar ali naquele dia. A empatia de entender a dor alheia daquelas pessoas desesperadas que não têm a inteligência emocional e estão se atirando, brigando por um salva-vidas. E as práticas sociais, que é a capacidade de entender que eu estou ali não sozinho, mas convivendo com um monte de gente. Não sozinho, mas se isso está acontecendo, eu pelo menos vou ficar fazendo com quem eu vou tocar música, com quem eu gosto de tocar música. Porque ali também tinha a questão do grupo social, né? Exatamente. É interessante isso aí, porque o que você está falando ali é a questão dos grupos sociais, a gente falou lá no início das amizades, né? De como que eu formo redes e como que essas redes são importantes para mim quando? No momento da alegria, mas no momento da dor também. É como a gente diz lá no altar, né? A gente não, que eu nunca casei. Na alegria e na tristeza, né? É quando eu preciso dos amigos, quando eu preciso desse tipo de gente aqui com a empatia, entendeu? E nós, como seres humanos, que viemos aqui, ficamos 8 horas por dia, a gente precisa. Porque a gente está mais tempo aqui dentro com os nossos colegas do que com aqueles que a gente escolheu amar. Aqui eu tenho ainda a inteligência emocional falando o que isso tem a ver com relações interpessoais. Se eu tiver essa inteligência emocional bem colocada, bem trabalhada, eu vou saber trazer isso para a minha inteligência social, que é praticamente a aplicação prática da minha inteligência emocional com o outro. E isso vai, a história da pedra no lago, vai fazer com que o ambiente de trabalho e as relações interpessoais melhorem. Mas vocês percebem que tudo começa comigo? Eu não vou chegar e falar, senta aqui, fulano, que eu quero falar com você sobre as suas relações interpessoais estão péssimas. Não é isso. Eu vou me corrigir, ver os meus limites e tentar modificar. Isso vai impactar a produtividade da instituição, no caso de um Itamaraty, de um consulado, de uma repartição, e vai ser melhor, socialmente inteligente para você, porque você vai ter essa capacidade de empatia aqui que vai te fazer feliz. Mesmo que você esteja um navio afundando, você vai estar bem, porque não é o outro que vai te fazer bem, é você que vai estar curado. Como lidar com isso? Eu não tenho nada disso. Eu vou afundar, vou buscar o meu salva-vida e se vira os outros. Mas eu quero ser assim? Não, a gente começou da premissa que eu quero modificar, quero me transformar. E como é que eu mudo isso? Eu não tenho nada disso, eu não tenho comunicação, eu não tenho as relações interpessoais, eu não tenho os pilares do relacionamento. Olha, terapia, técnicas de psicologia, terapias, yoga laboral dada pelo Sind de Itamaraty, né? Meditação do Sind dos SAMs, sala do núcleo vida no 2º andar, práticas integrativas no SAMs, psicóloga do SAMI, que está ali para atender. É uma coisa que livros. É interessante abrir esse leque, porque aí a gente percebe. Posso dizer que fazer bolo me ajuda a encontrar um caminho de relacionamento interpessoal? Sim, cada um vai encontrar o seu caminho, tá certo? Você falou aí trabalho voluntário. Sim, às vezes um advogado, que tem gente doida para tudo, ele acha que passar a tarde inteira no fórum faz bem para ele, não é, doutora Eliane? Então, se isso... exatamente. Se isso me cura, me faz uma pessoa melhor,
Use isso, é uma ferramenta nas relações interpessoais. É o que a gente chamou, a gente estava conversando outro dia lá, de válvula de escape do trabalho, né? As nossas 8 horas são aqui. Então a gente tem que otimizar muito, você falou aí das questões fora do trabalho, Renato, as questões que estão fora do trabalho para que a gente possa realmente se encontrar com essas válvulas de escape e poder sair daqui, tá bem? Vamos correr, senão passa de 1 hora. Você queria falar alguma coisa? Eu estou dizendo que aqui, se você garimpar, você tem muitas coisas que a sua profissão pode ajudar Uhum. internamente Sim. e também externamente, porque tem casos que você, às vezes, chega a você e você tem como resolver. Isso é muito comum nos consulados, né? Quando a gente está no exterior, ela trabalhou lá em CG Lisboa, ela sabe o que ela está falando. Existem duas formas. Colegas que precisam de um É. respaldo jurídico e por você ter e você poder ajudar, ele te facilita. Eu te abono, você vai lá resolver isso para mim. Eu te Sim. acontece. Agora, eu gosto de falar do exterior porque a gente está lidando com um público desesperado que está vindo ali, né? Essa turma que está vindo desesperada, aquela boiada que vem ali, principalmente nos consulados grandes, elas trazem para a gente um estresse e esse estresse, ele não precisa ser meu, esse estresse é deles, entendeu? Então, a gente vê muito isso. Como é que os colegas no consulado lidam com isso? Há colegas que se desesperam, há colegas que ficam em pânico, há colegas que tratam mal e há colegas que têm um certo autocontrole de poder fazer aquele trabalho com uma certa tranquilidade. E é essa a nossa meta. A minha experiência de Lisboa, eu vi de um tudo. Uhum. De colegas passar mal, de colegas brigar por eu ajudar o que está passando mal, por ajudar o cliente, que eu trabalhei também no público. O público é muito inteligente, que às vezes ele quer dobrar a logística interna, querendo burlar as coisas e a gente dizer, informar que não podemos fazer como ele quer e tem que ser obedecendo à lei. Então, a gente tem que saber Lidar com isso. Vamos seguir. Etapas. Identificar o problema, analisar e escolher a melhor solução, colocar em prática, avaliar os resultados e manutenção. Olha aqui, de novo na mesa. Eu saí de férias, voltei, fulana estava usando minha mesa porque chegou removida no meio das minhas férias. É um problema. Aí o chefe fala assim, ela vai ficar na tua mesa. Ou então, vocês se resolvam lá, né? Analisar e escolher a melhor solução. Chega lá. Pois é. Fulano, eu vi que você estava sentado na minha mesa, não sei se você percebeu, essa mesa é minha. Embora esteja escrito aqui Hernando, mas é que você não leu, né? Então, é minha mesa. Então, olha o seguinte, vamos tentar ver uma solução aqui para essa mesa. Tem uma outra mesa lá no subsolo, a gente pode pedir para o pessoal trazer. O que você acha? É uma solução. Colocar em prática? Ok, beleza, vamos. Tá bem. Avaliar os resultados? Funcionou? Tá tudo bem para você? Tá. Vamos manter isso aí? Não senta mais na minha mesa, não. Não precisa falar isso não, né? Mas é a manutenção. Senão daqui a 1 semana ou 2 o problema se repete. Casaco na mesa, né? Quando a gente trabalha dois na mesma sala, um quer o ar mais frio, o outro quer o ar mais quente. Gente que briga por causa de ar condicionado, por causa de número de ramal. Né? Para solucionar, é preciso saber comunicar, saber ouvir, saber perguntar. Quem faz isso? Quem é o gestor de conflitos? Que a gente aqui já é outra ferramenta que a gente está falando. Vai ser complicado, às vezes faz complicar, chefia. É. Entrar em votação. Entra em votação. Olha só, gente. O que você falou, Humberto? Não, eu ia falar, essa questão do ar-condicionado, na minha sala tem esse problema. E a gente fez literalmente, se colocou no lugar do outro. Eu sentei no lugar da colega e vi que lá é um forno, e ela sentou no meu lugar e viu que lá é uma geladeira. Uhum. Assim, porque era um absurdo, mas a sala é muito grande e a dispersão do ar é diferente mesmo, né? Yeah. E eu achava assim, gente, não é possível, vou congelar aqui, né? Mas é porque onde ela senta é muito quente. E eu tive que sentar lá para ver que era muito quente. E ela teve que sentar onde eu sento Para ver que é muito frio. E a gente É. conversou e a gente acabou achando uma solução lá, né? Mas a gente teve que literalmente se colocar no lugar do outro. Você foi exatamente isso aqui. Identificou um problema, analisou, escolheu com a pessoa, colocou em prática, avaliou e está mantendo. Porque daqui a pouco ela sai removida de missão, entra o outro e você vai ter que renegociar tudo isso aqui de novo. Né? Ou o contrário, você sai para Washington e chega alguém e ela tem que renegociar. Aí, voltando à pergunta que a gente vai fazendo aí, pegando o seu gancho. Na gestão de conflitos, que é outra ferramenta, a gente passou de inteligência emocional, quem é o gestor? Exato. Não é necessariamente o chefe. O gestor é aquele que estiver melhor qualificado e preparado para gerir o conflito. Pode ser eu. Quando eu falo eu, uma das partes,
Pode. Se eu tiver a isenção necessária para não tomar, olha aqui, ó, para não ter, para procurar uma solução ganha-ganha, pode ser eu mesmo, que foi o que eu fiz. Fulano, eu cheguei aqui das férias, eu vi que você está na minha mesa. Tá? Pode ser o chefe? Pode. Pode ser um terceiro? Pode. Né? Tem muita gente que tem perfil para gestor. Uma coisa meio inata. Peraí, Hernando, vamos resolver isso aí. Deixa eu falar com ela primeiro. Ah, é, férias no mesmo momento, né? Olha, eu vi que você marcou férias no momento que eu marquei. Então, vamos resolver isso aí. Aí a pessoa começa o problema de questão de férias na época de Natal, recesso de Natal, etc, etc. Se o gestor for um dos dois, melhor ainda, né? Porque fica mais fácil resolver sem uma terceirização. Mas o importante é saber que o gestor do conflito não necessariamente é o chefe, gente. Isso aqui é como se fossem as instâncias, né? Se eu conseguir resolver esse problema com o meu colega numa boa, perfeito, tá bem? O importante é eu saber falar com ele, não adianta eu chegar com o dedo na cara ou pegar as coisas dele, fazer igual a novela de Regina Duarte, jogar no chão, né? Saber ouvir, saber perguntar, tá bem? E aí aqui tem soluções, analisar, manter um clima de respeito, aperfeiçoar a habilidade de ouvir. Isso aqui parece tão básico, né, gente? Mas tem colegas que não conseguem perceber isso aqui, né? E aí, de novo, voltando à empatia. Muitas vezes o colega está realmente doente, porque quando o colega foge do lugar comum de ser, como é a palavra que a gente usou ainda há pouco lá nos pilares, de ser, antes de ética, alguém lembra? De ser cordial. Quando ele deixa de ser cordial, alguma coisa está errada, porque isso tem a ver com as regras de civilidade. E muitas vezes o colega que deixa de cordial, ou ele está com um problema pontual em casa, uma dificuldade no relacionamento, um filho doente, ou um familiar doente no Brasil, ou ele está com um problema mesmo fisiológico que ainda não foi detectado. E isso tudo, nós temos vivido isso, gente, na prática, no nosso ambiente de trabalho. Colegas com problemas que ainda não foram diagnosticados. E nem a família se dá conta disso. E muitas vezes um colega desse vem com ameaças, inclusive de morte, e a gente foge tanto dessa questão aqui do básico, do senso comum, que a gente só pode pensar que a pessoa realmente está doente. É a empatia. Não é para chegar e ver uma pessoa dessa doente e já agredir mais ainda. Mas é entender que aquela pessoa está precisando de ajuda, precisando de algum tipo de amparo e de acolhimento. Tá? Procurar soluções não culpado, manter a calma, evitar preconceitos, né? Isso tem muito a ver com religião, fazer gracinhas com religião. E quem estiver errado, peça desculpa, peça com licença e diga obrigado. Né? Humildade. E não varrer os problemas, gente. Vamos resolver. Isso é muito comum também aqui. Eu estou indo embora daqui a 6 meses, deixa isso aí, depois eles se viram. Né? Então, vamos resolver os problemas, tá certo? A melhor coisa que tem é a gente não empurrar os problemas para frente. Rapidamente aqui, perfis pessoais, arquétipos, né? Então aqui a gente tem tipos de pessoas. Isso aqui é legal para me identificar e para identificar o outro também. Vocês podem aprofundar isso aí depois na internet, tá bem? Quem eu sou? Que rei sou eu? Né? Será que eu sou... Oi, Gabriel. Será que eu sou um rei no meu perfil pessoal, nas relações? Que isso aqui, gente, não é para identificar o outro, não. Olha, fulana, você é um guerreiro, hein? Eu já vi que você é um procrastinador, você gosta de atrasar, você não se veste não sei o quê, blá, 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 gosta muito de vermelho. Você é um guerreiro. Não, isso aqui é para ver quem eu sou e fazer o meu deslocamento vertical. Olha, eu sou muito vaidoso, eu sou muito persistente, eu sou muito prepotente. É momento de me modificar. Não é para modificar o outro, entendeu? Porque gera conflito, às vezes a outra pessoa não está pronta, ela não tem essas ferramentas aqui. Então, olha, o guerreiro, você é guerreiro? Busca resultado a longo prazo, enfatiza relações. A gente vai ter outra lista lá na frente. Você é o mago, que é aquele que é o mais objetivo, ele busca estruturação no prazo curto, pouca ênfase nas relações? Ou você é o amante, que é o bonachão? Isso é uma classificação. Se vocês tiverem já ouvido falar de enneagrama, vocês vão ver que existe novo tipo de personalidades. Aí você tem uma classificação melhor e você consegue se identificar dentro daquela e tentar ver. É igual o signo. Por que eu sou assim? Isso não serve para alimentar nenhum tipo de misticismo, etc. Serve para você se conhecer melhor e tentar ver se você quer melhorar ou não o que você é. Aqui a gente não vai ler todo porque não tem tempo para isso, mas perfis pessoais. Alguns aqui do rei. Né? Ele é entusiasta, estimulado, espontâneo, criativo, magnético, persuasivo, caloroso. O outro aqui, que é o guerreiro, ele é decidido, prático, dedicado, paciente, desafiador, objetivo, ativo. Eu gostei aqui do mago, que ele é perfeccionista, autocrítico, mas ele tem uma coisa aqui que ele oculta sentimentos. Isso aqui é muito perigoso, hein? Porque isso aqui pode gerar
doença, a tal da história da somatização. E tem o amante, olha a florzinha na mão, é aquele cara legal, né? Isso aqui é péssimo para chefe, hein? Chefe legal, porque às vezes ele é calmo, agradável, cordial, respeitoso, etc, etc, mas ele deixa, como a gente vai ver aqui, à frente, ó, ele deixa de ser mais assertivo. O integrador é o amante, começando agora atrás para frente. Ele deixa de ser mais assertivo, ele precisa aprender a ter mais autodeterminação, fixar meta e manter o foco. Tá bom, fulano. Depois você me entrega, então, quando você voltar de férias. Ah, mas depois das férias eu vou tirar 30 dias de licença e depois tem 2 meses de missão. Ah, tá bem, tá bom. Depois, então, que você voltar da missão, você me entrega. Então, e aí, voltando lá para o rei. O rei, ele precisa melhorar o quê? Ele é inovador, mas ele tem mania de começar as coisas e não terminar, né? Isso aqui para nós é maravilhoso. Ah, eu estou indo embora. E aí chega no final, última semana de trabalho, ele pega aquele monte de pasta assim, bota na mesa do fulano, que vai chegar a semana que vem. Autodisciplina ele precisa ter, moderação. O tocador, que é aquele que a gente chamou lá atrás de guerreiro, ele precisa ter o quê? Mais humildade, mais controlar a impaciência, a intolerância e ouvir mais os outros. É aquele que toma tudo sozinho, né? Não, deixa que eu faço, né? E às vezes nem faz. E o mago é o cara legal que quer resolver tudo, ao contrário do amante, mas ele tem uma dificuldade aqui, porque ele arrisca mais, aqui não está escrito, mas ele não ouve os outros, ele precisa tomar decisões mais rápidas e ter mais flexibilidade, que é aqui que entra ouvir o outro, né? Ele traça um plano, tem que ser daquele jeito dele lá, a história lá da comunicação, né? É do meu jeito, se não for, não serve, tá? Aí, vamos lá. Quem é você? Não vai dizer que é o Wolverine. Pense em alguém que você conhece bem, preferência aqui de Itamaraty. Tá? Aí, volta aqui. Esse cara é o quê? Ou essa cara? Ela é um rei, ela é um mago, ela é um guerreiro, um mago, ou ela é um amante? Tá? E guarda para você a resposta. Agora faz isso com você. Qual dos personagens se parece mais com você? E vamos lá de novo. Para eu me conhecer. Então, eu sou um rei, eu sou entusiasta, estimulador. Claro que isso aqui, né, uma parte um pouco para a outra, há interseções, né? Mas o que prevalece na minha característica laboral? Eu sou individualista? Não, é melhor fazer, eu não divido meu tempo. A gente chama de pessoa assim na divisão. Não, deixa que eu faço tudo. Deixa comigo, eu faço. Eu não quero que você, sabe? Eu não quero que você faça nada, eu faço. Essa pessoa, ela está faltando o quê aí? Está faltando, primeiro, a entender que ela não é eterna, ela vai embora um dia. E segundo, que é importante, sim, a história da sinergia, aprender a trabalhar em grupo. Você não está sozinho, que nem diz o Michael Jackson, né? Então, precisa aprender a fazer sabe aquele filme do Charlie Chaplin? Fazer aquelas ferramentas rodarem, uma faz a outra rodar, entendeu, gente? Essa coisa é o mago, né? Não, deixa que eu faço sozinho, ninguém sabe fazer do jeito que deixa que eu faço. Não adianta, gente, porque se um dia que você adoecer, vai ter alguém para fazer, tá? Perfis pessoais e arquétipos, então, só repetindo aqui, não é para eu conhecer o outro. Claro que é importante também, mas é prioritariamente para me conhecer, o autoconhecimento, tá bem? Aqui a gente vai passar rápido, senão vai passar de 50 minutos, mas isso tudo vocês podem achar no YouTube, até com muito mais detalhamento, entendeu? Os comportamentos do rei, vamos só nas frases. O rei, ele tem que ser mais extravagante, tem uma postura, ele gosta de vestimentos, acessórios mais extravagantes, como no caso das mulheres, com mais detalhes, mais cores, etc, etc. Ele tem essa postura de rei, né? O guerreiro, ele tem que ser mais direto e objetivo na comunicação. Guerreiro, flecha, ele ataca, né? É o guerreiro. E o estilo de vestimento é mais formal e mais prático, né? É uniforme, entendeu? Ele quer atingir as metas. O mago, ele é menos caloroso, ele não é o amante, já adiantando. Ele é menos caloroso na comunicação, mantém um certo distanciamento, ele pensa sozinho, faz sozinho, deixa que eu faça. Não precisa, não, secretário, não precisa de ninguém, não, eu estou bem aqui. Tá? Deixa que eu dou conta do setor. Trajes formais, bem arrumado e apanhado. E o amante, né? É o fanfarrão, né? Ele tende a ser mais caloroso na comunicação, gosta de contato, prefere vestimentos confortáveis, aconchegantes, que não destoe do contexto, mas às vezes ele dá aquela procrastinação no trabalho. 3 perguntinhas rápidas aqui. Essa aqui é fácil, hein? Questão do Enem. No processo de relações interpessoais em ambiente de trabalho, é importante que um colaborador se coloque no lugar dos outros, sendo sensível às necessidades dos demais, das suas percepções e atitudes. Como é que se chama isso? Se coloque no lugar dos outros.
Empatia, muito bem. Não é fofoca, não? É empatia, tá bem? Eu tenho uma reunião com 5 amigos. 3 deles não têm afinidade nenhuma comigo. E aí? Eu me levanto, fecho minha parte, falo, só volto quando tiver fulano na relação, na reunião? É possível ter um relacionamento? Sim, é possível. Aí entra todas as ferramentas que a gente está falando aqui, olha, autoconhecimento, trabalhar a sinergia. Sinergia é o quê? É fazer com que as pessoas juntos tenham um resultado positivo. Gerenciar os conflitos, exercitar o tal da empatia, entender por que eu não gosto de fulano, ou por que fulano não gosta de mim. Às vezes foi um mal entendido ali no início, você nem sabe. Não, porque esse dia meu sobrinho me contou, tio, a primeira vez que eu te conheci, você perguntou assim, eu fui bem, eu viajei bem. Aí eu fiquei assim, chocada. Eu nem me lembrava disso, deve fazer quase 8 anos. E a pessoa, a esposa do meu sobrinho, ela ficou tipo que chocada, porque ela foi me buscar no aeroporto e ao invés de... Quando ela me comentou, eu falei assim, eu cheguei bem. A leitura que ela fez, ele não gostou porque eu não perguntei como foi a viagem. Então... E aí eu respondi, isso igual você faz, né? Eu tô bem, tá? Embora você não pergunte. Bom dia para você também, tá? Então, essas questões, assim, às vezes a leitura lá atrás, e olha só, 8 anos que ela ficou com isso na cabeça. Então, exercitar a empatia, controlar as paixões. Paixão aqui é tudo, gente. É impaciência, é intolerância, é vaidade, é arrogância, é prepotência, entendeu? A forma de falar, de gritar, a tal da comunicação não verbal, né? Que um dia vai ter uma palestra sobre isso aqui. Tudo isso está aqui nas paixões. O resultado disso é um ambiente saudável, com bom convívio. E a terceira e última pergunta, para administrar bem os relacionamentos laboral, é necessário sempre utilizar estratégias que minimizem conflitos? Sim. Aqui tem 2 ou 3 verdadeiras, tá? Essa questão do Enem de 2014. Participar de todos os eventos do setor? Não, né? Toda vez que tiver bolinho lá, eu tenho que participar? Não, mas guardo o meu pedaço. Utilizar o autoconhecimento, olha que essa questão aqui tem pegadinha, para avaliar o comportamento dos colegas? Não, por que não? Justifique. Autoconhecimento é para me avaliar, entendeu? Não estou apresentando, não é para avaliar os outros, né? Eu fiz aqui o seu avaliação, estou vendo que você é um mago, você precisa melhorar muito, fulana. Se colocar no lugar dos outros? Sim, né? Rever atitudes e posturas, é o tal do diálogo interior. Sim. Característica, está acabando já. Característica de uma pessoa, aí nós vamos para o lanche lá fora, tá? Característica de uma pessoa bem relacionada. Eficácia para trabalhar em equipe, influência, são as consequências de um bom relacionamento de uma pessoa bem relacionada. Liderança, capacidade para gerir conflitos, né? Não necessariamente o chefe. Catalisador de mudanças, é aquela pessoa que, como está bem consigo mesma, está feliz, ela tem tempo sobrando na cabeça dela para pensar em mudança e chegar lá e falar, chefe, eu estive pensando, se a gente colocasse, ao invés de fazer Vitem 5 e 6 no grupo 2, que tal se a gente fizesse Vitem 1, 2, 3, 4, 5 no grupo tal e tal, né? Para ficar nadinho. Eu estou chegando lá no DP e falando, chefe, eu estive pensando, se a gente pegasse todos os oficiais de classe especial A5 e desse transporte de bagagem integral e blá 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 com um seguro maior, a cabeça dela tem capacidade de pensar em mudanças. Por quê? Porque ela está bem consigo própria e com os demais que lhe cercam. Percebam? E a sinergia, que é isso, né? Capacidade de cooperação e coesão. E se nada disso funcionar? Temos a CEPADES aqui muito bem representada pelo seu presidente. Embaixador, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Nós temos a CEPADES, que é uma comissão que foi criada pelo Itamaraty em 2017, pela portaria que está publicada no boletim 219 desse ano. E aqui nós temos o contato dela, entendeu, gente? Então, eu vou lá, eu vou exercitar tudo aquilo, essas ferramentas aqui. A empatia, tentar alcançar a empatia, os relacionamentos, os pilares de relacionamento, ser cordial, ser ético, ser assertivo, ser, como é que se diz? Entender a dor do próximo. Mas se mesmo assim, tentar gerir aquele conflito, mas se mesmo assim ainda alguma coisa acontece ali que não deixa com que a digestão da sinergia funcione de forma perfeita, eu tenho uma válvula de escape aqui, tá bem? Que é buscar auxílio externo para tentar resolver meus problemas. O que eu quero dizer com isso aqui? Ninguém é obrigado a ser infeliz no trabalho.
certo? Ninguém precisa ser infeliz. Nós estamos aqui, como já disse 2 vezes, passamos praticamente o nosso dia útil inteiro aqui dentro e nós temos a obrigação de sermos felizes. E se nós não estamos bem, não estamos felizes, procuremos ajuda. É importante dizer, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no caso de movimentação de divisão, procura alguém para te substituir. É importante dizer, tente, insista, ninguém é obrigado a ficar onde não está feliz. Essa é a mensagem, tá certo? Como? 2 coisas que dá para resumir isso aqui, essa palestra aqui. Eu estou bem comigo mesmo? Estou feliz? Primeira pergunta, sim ou não. Segunda pergunta, eu estou sendo empático com o meu colega, com o outro? Sim ou não? São as 2 perguntas que resumem o que a gente está falando aqui, tá certo? Isso aqui é um aprendizado de convivência, né? A gente está aqui há anos, alguns de nós aqui temos mais de 20 anos aqui dentro, temos algumas palavras aqui que a gente destacou. Entender que somos diferentes, que temos diferenças, que cada um tem girafa, tem elefante, tem leão, é uma floresta aqui, a selva de pedra, mas eles convivem em harmonia, né? E isso tem a ver com respeito, responsabilidade, comprometimento com a instituição, né? Sem respeito, sem responsabilidade, a gente não vai ser capaz de entender essa questão da diferença entre os colegas e não seremos capazes de criar um ambiente de trabalho saudável. Só assim poderemos fazer da instituição uma instituição melhor, produtiva, com funcionários felizes. Esse é o nosso objetivo, tá bem? Por fim, uma frase aqui que eu achei de um provérbio hindu. Olha, nada mudou, mas aí eu mudei e de repente tudo mudou, tá certo? Então começou aonde? Em mim. Obrigado e boa tarde.